Graça e paz, irmãos. Aleluia. Gostaria de pedir, por gentileza, que os irmãos se colocassem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Eu vou dar folguinha para os músicos, se vocês quiserem. Por alguns minutinhos vocês já retornam. Tá bom? Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 23, e verso de número 33 em diante. Louvado seja o santo nome de Jesus. Livro de Lucas, no seu capítulo de número 23, e verso de número 33. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Diz-nos assim, a santa e bendita palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E todo o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Tomem os vossos assentos. Aleluia, por gentileza. Queridos, eu quero nesta noite meditar um pouquinho com vocês. E o título dessa mensagem, aleluia, é a mensagem da cruz. O Senhor Jesus, Ele passou por muitas coisas até estar se achegando para estar cumprindo todo o seu ministério, tudo aquilo que Ele tinha se colocado para estar fazendo, tudo aquilo que Ele se colocou para estar executando, para que o nome do Senhor seja glorificado. E esse texto a qual nós lemos, ele retrata exatamente a crucificação, o fim
do ministério terreno que Jesus se propôs a estar executando, não para estar trazendo somente benefícios para a nossa vida, mas tudo o que Jesus fez, desde o seu nascimento até a sua morte, era para se cumprir um propósito. Logo quando o Senhor, Ele nasceu, se os irmãos forem ver no Evangelho, se eu não me engano, de Lucas, quando estavam ali os 3 reis, algumas tradições falam que eram 3 reis magos, outras traduções falam que eram 3 sábios, outras falam que eram 3 reis, e eles levaram ali presentes para o Senhor, guiados por aquela estrela. E eles foram guiados até onde o Senhor tinha nascido. E quando eles chegaram lá, eles entregaram 3 presentes, que foi ouro, mirra e incenso. O ouro era presente que só se dava aos reis. Ouro era presente que, aleluia, só se dava a pessoas que fossem reconhecidas como rei, porque o ouro era um presente de reis, era um presente de pessoas bem-sucedidas. Só que se os irmãos forem notar, quando o Senhor, Ele nasceu em um lugar humilde. Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num lugar onde procuraram um lugar para Ele e não acharam. Foi por isso que Ele foi levado para estar indo àquele lugar e nascendo junto com os animais. Só que detalhe, queridos, o lugar do seu nascimento não mudou o propósito com o qual Ele veio para estar fazendo e estabelecendo. Aqueles reis, mesmo em meio àquele lugar humilde, mesmo em meio àquele lugar que não era para um ser humano estar nascendo, quando o anjo do Senhor apontou dizendo que era aquele lugar que tinha nascido o Salvador do mundo, aqueles 3 reis se achegaram lá e entregaram para eles aqueles 3 presentes. O primeiro, o presente de rei, e entregaram ali aos seus pais o ouro, reconhecendo, aleluia, o reinado de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele não é só rei, mas Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E notem bem, queridos, que desde bebê, Ele já veio com um propósito. Ele já veio para estar cumprindo o seu propósito de trazer a essência do ser humano novamente para estar sendo voltado ao Senhor, voltado a Deus. E notem bem, queridos, que nessa noite eu poderia estar falando dos benefícios da cruz, eu poderia estar falando de coisas que a morte de Jesus trouxe, aleluia, para com a nossa vida e nos dá o privilégio, aleluia, de sermos chamados filhos de Deus. Mas não é isso que eu quero estar ressaltando aqui nesta noite. Eu quero estar ressaltando juntamente com os irmãos, para que os irmãos saibam o que a mensagem da cruz ela traz para nós. O que a mensagem
de tudo aquilo que o Senhor passou e de tudo aquilo que Ele fez, traz para nossa reflexão, para que nós possamos estar mais e mais sabendo qual é o nosso chamado para com o Senhor, para que nós possamos estar de verdade entendendo e compreendendo tudo aquilo que o Senhor, aleluia, Ele requer de nós, para que nós possamos estar também, assim como Jesus fez, nós estarmos fazendo para alegrar o coração do nosso Deus. A palavra do Senhor, queridos, nos diz que o Senhor, Ele recebeu mirra e recebeu incenso. Eu só quero falar da mirra. A mirra, queridos, era um presente que era usado para embalsamar. Quando os defuntos morriam, eles davam banho no defunto e depois passavam a mirra para poder estar exalando um cheiro bom. Notem bem, queridos, isso, se nós formos olhar com os nossos olhos, assim, sabe, simples, raso, nós vamos falar: ô pastor, mas isso é presente que se dá para uma criança? Mas notem bem, queridos, que aqueles 3 reis, eles entregaram aqueles presentes, aleluia, para que o Rei dos Reis viesse estar recebendo aquilo e estar mirando no seu destino profético, aleluia. Jesus, ele recebeu mirra naquele lugar, justamente para mostrar que o seu ministério era para a ressurreição, aleluia, de vidas, para que essas vidas, elas agora renovadas, elas estão sendo revigoradas, elas possam estar em pé para cumprir, aleluia, o plano e o propósito que Deus tem estabelecido sobre as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Notem bem, queridos, que desde quando o Senhor tinha se achegado nesta terra, Ele já tinha um destino que Deus já tinha, aleluia, traçado. E a Bíblia vai nos dizer que agora já nos finais dele cumprir todos os seus ministérios, todos os seus planos e propósitos, se nós formos ver, queridos, quantas foram as dificuldades que se levantaram contra a vida do próprio Jesus, para que ele não pudesse, para que ele não viesse estar cumprindo aquilo que Deus tinha determinado sobre a sua vida. Se nós formos ver, queridos, o Senhor, ele chama os seus discípulos, dizendo: olha, a minha alma está angustiada até a morte, venha comigo orar um pouco. E ele vai, se afasta um pouco, começa a orar. Daqui a pouco ele volta e os seus discípulos estavam dormindo. Ô irmãos, se fosse comigo, se fosse consigo, e você pedisse uma ajuda ao seu companheiro para estar te ajudando numa hora que você estivesse assim, sabe, numa provação mais difícil, e você conta com o seu companheiro e você volta e o seu companheiro, sabe, não está naquele mesmo propósito, entristece, sim ou não? Causa dificuldade, sim ou não? Mas notem bem, queridos, que o Senhor Jesus, um pouco antes, Ele nos diz assim, que aqueles que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. O momento em que nós queremos estar mais e mais próximos do Senhor, nós temos que estar cientes do propósito que o Senhor tem, aleluia, para com cada um de nós. E uma das maiores dificuldades é nós entendermos que carregar a cruz
ela não é fácil. Mas carregar a cruz, cada um de nós, vamos ter que estar carregando a cruz sozinhos. Cada um de nós vai ter que estar levando a sua cruz sozinho. Notem bem, queridos, o próprio Jesus, quando ele carregou a sua cruz, embora teve uma ajuda quando estava a caminho da crucificação, ele teve ali a ajuda de um certo homem chamado Simão Cirineu. Mas Simão Cirineu não carregou a cruz, mas ele não carregou aquelas feridas nas suas costas. O Simão Cirineu, ele ajudou a carregar parte da cruz, mas ele não carregou, aleluia, o peso dos nossos pecados na cruz, nas costas, para se achegar até o alto, aleluia, para consumar aquilo que ele tinha se proposto para estar fazendo. Na cruz, queridos, na cruz, nós devemos estar carregando a nossa cruz para que, aleluia, todo o plano e o propósito que Deus tem reservado para com a nossa vida venha estar se cumprindo, aleluia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, aleluia, às provações. Nós temos o privilégio de sermos ajudados pelo Espírito Santo do Senhor. Embora pareça que nós estamos sozinhos, nós temos a ajuda do Senhor, aleluia, para estar nos ajudando, para estar nos levantando e nos animando. Oh, queridos, aquilo que o Senhor tem para com a nossa vida, nós entendermos que o Senhor, Ele não veio para estar nos dando, sabe, uma melhoradinha, uma ajeitadinha na nossa vida, não. O Senhor, Ele quer estar mexendo na nossa essência. É de dentro para fora que Ele vai estar agindo, vai estar atuando, aleluia, vai estar trazendo a transformação que Ele tem para com cada um de nós, para que nós venhamos estar cumprindo o Teu propósito, aleluia, nesta terra. E Ele, queridos, Ele nos promete que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio, aleluia, se tão somente nós não largarmos a nossa cruz, se tão somente nós estivermos prontos para estar fazendo assim como Jesus fez, indo até o fim do propósito que o Senhor tem, aleluia, para com cada um de nós. Só que tem um porém, queridos. Tem vezes que acontece comigo e que acontece com você, que nós estamos como Pedro, embora o Senhor nos chama para orar, embora o Senhor nos chama para estarmos com um momento mais íntimo, mas quando vem a provação, vem a dificuldade, nós queremos estar sacando a espada e cortando a orelha do soldado, nos esquecendo que já nos foi alertado, nos esquecendo, aleluia, nos esquecemos de que o propósito que o Senhor, aleluia, disse que iria fazer, Ele já tinha nos orientado e já tinha nos alertado de todas as coisas. Só que por muitas das vezes nós, apesar de sabermos qual é o plano e o propósito, o que é que nós devemos estar fazendo para trazer, aleluia, a alegria e a satisfação do nosso Deus, por muitas das vezes nós permitimos estarmos como Pedro e estarmos, sabe, saindo fora, aleluia, do propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nós, por muitas das vezes, permitimos que os nossos lábios falem contra os nossos irmãos. Nós, por muitas das vezes, infelizmente, queridos, permitimos que, aleluia,
embora entendemos que o Senhor, Ele cumpriu todo o seu propósito, Ele cumpriu nos dando o exemplo de fidelidade, nos dando o exemplo que melhor é estar fazendo a vontade do Senhor do que estar fazendo a nossa vontade. E por muitas das vezes nós permitimos que, sabe, a nossa vontade ela prevaleça, o nosso querer, ele venha estar, sabe, sendo exaltado. E isso faz com que o plano e o propósito do nosso Deus, que Ele tem reservado para a nossa vida, venha estar ficando um pouco para trás e não consiga estar se cumprindo no tempo, aleluia, certo para com a nossa vida. Mas eu louvo ao Senhor, queridos, e exalto, porque o Senhor, aleluia, Ele tem o tempo certo para estar realizando o seu milagre para com a nossa vida. Ele tem o tempo, aleluia, determinado para estar, porque, queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz que é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem exalta, é o Senhor quem firma os nossos pés, é Ele quem endireita as nossas veredas. Queridos, por muitas das vezes, nós não permitimos que o Espírito Santo do Senhor venha estar, aleluia, mudando a nossa essência, para que nós venhamos estar sentindo mais e mais, aleluia, a sensibilidade que Deus tem reservado para conosco, para que nós possamos estar compreendendo mais e mais o querer do Senhor e a sua vontade para com a nossa vida. Só que é isto que a mensagem da cruz, ela quer estar trazendo esta renovação para nós. A mensagem da cruz, ela quer mostrar que o Senhor, Ele veio, Ele padeceu, Ele veio, mas Ele cumpriu todos os propósitos que o Senhor, nosso Deus, já tinha, aleluia, reservado e determinado para que isso acontecesse, para nos trazer a salvação, para nos trazer, aleluia, o livramento, para nos trazer, aleluia, a intimidade novamente com Deus. Foi através do propósito que o Senhor, aleluia, veio estar cumprindo nesta terra, é que nós temos o direito de salvação, é que nós temos o direito, aleluia, de nos achegar pelo novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus, aleluia, e nos dá a liberdade de termos a ligação diretamente com o Pai. Isso, queridos, é privilégio. É privilégio. E através disso, nós conseguimos alcançar o favor de Deus para com a nossa vida. E conseguimos muito mais além daquilo que nós precisamos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele sabe exatamente o que é, aleluia, que nós precisamos no íntimo. E quando nós estamos de verdade colocando os nossos anseios para com o Senhor, aí sim Ele entra com a sua providência e a sua boa mão começa a agir. A mensagem da cruz, queridos, é exatamente isto que Ele veio fazer, para nos trazer a essência novamente, aquilo que a nossa natureza caída, ela tirou. A mensagem da cruz veio estar trazendo novamente, para que nós possamos estar totalmente ligados em Deus, totalmente ligados no Senhor. Embora por muitas das vezes queremos agir como Pedro, embora por muitas das vezes negamos, embora por muitas das vezes
servimos até mesmo de chacota, mas mais o Senhor passou para cumprir o seu propósito. E o Senhor, Ele quer trazer, Ele quer resgatar novamente essa essência dentro do seu ser, para que você, aleluia, saiba que Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo a estar fazendo, aleluia, de forma com que você alcance êxito em tudo quanto você vai estar fazendo, porque maior é o que está com você. E quando você está ciente que você tem este poder dentro de você, que você tem este elo de ligação, você e Deus, e não há intermédio no meio, oh queridos, não há nada que possa estar impedindo, aleluia, de você estar alcançando êxito, aleluia, naquilo que você está almejando da parte do Senhor. Saiba, queridos, que aquilo que aos nossos olhos é impossível, é especialidade do nosso Deus. Só que a maior dificuldade, queridos, nossa, é nós estarmos levando a nossa cruz. A maior dificuldade nossa é nós estarmos entendendo o propósito que o Senhor tem para com a nossa vida. A nossa maior dificuldade é estar caminhando, por quê? Porque carregar a cruz não é fácil. É fácil negarmos a nós mesmos. É fácil nós estarmos, aleluia, cientes de que o plano e o propósito do Senhor, aleluia, porque Deus, Ele não faz nada em vão. Mas o plano do Senhor é estar dizendo que, aleluia, é estar nos colocando em lugares estratégicos para que a sua vontade seja feita através de nossa vida. E por muitas das vezes nós não compreendemos e queremos estar executando o meu querer e a minha vontade, e a vontade do Senhor fica para segundo plano. Só que não é assim, queridos. Porque quando nós estamos alinhados ao centro do querer do Senhor, Ele mesmo nos ordena a bênção que alcance a nossa vida. E o Senhor, Ele quer nos abençoar em todas as áreas de nossas vidas. A restauração da essência que nós perdemos, queridos, nós só vamos conseguir quando nós entendermos de verdade a mensagem que a cruz, aleluia, tem a trazer para com a nossa vida. Porque quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós conseguimos resgatar a essência novamente e vemos, aleluia, de verdade o plano e o propósito que o Senhor tem reservado para com a nossa vida. Aí sim, passamos a entender o porquê que o Senhor, Ele nos prova, o porquê que o Senhor permite algumas coisas se achegarem na nossa vida. Não é para estar fazendo com que nós sejamos massacrados, não, queridos. O Senhor, Ele vai nos provar para nos aprovar. O Senhor, Ele vai nos provar primeiro para nos levar para um patamar mais elevado. O Senhor, Ele vai nos provar primeiro, aleluia, para estar nos entregando tudo aquilo que Ele já tem reservado para com a nossa vida. Só que nós não entendemos. Nós não permitimos o Senhor estar agindo, estar tratando, estar trabalhando, porque quando vem a aprovação, quando vem a dificuldade, quando vem, sabe, a aprovação que o Senhor traz para com a nossa vida, nós começamos a murmurar, nós começamos, sabe, a pegar a espada e a querer cortar a orelha. Mas que de verdade, queridos, você possa nesta noite permitir que o Espírito Santo do Senhor,
traga a sua essência novamente. Que o Espírito do Senhor adentre dentro do teu ser, dentro do teu coração, e traga essa restauração, traga esta intimidade, traga de volta, aleluia, o prazer de estar na presença do Senhor, o prazer de estar, sabe, aleluia, trabalhando em prol do reino do Senhor, o prazer de estar de verdade querendo o centro do querer e o centro da vontade do Senhor. Sendo assim, queridos, o Senhor que não olha o estereótipo, mas o Senhor que olha lá dentro, Ele vai ver, aleluia, a sinceridade do teu ser e vai começar a liberar tudo aquilo que Ele tem reservado para com cada um de nós. O prazer do Senhor, queridos, é ver os seus filhos bem. O prazer do Senhor, aleluia, é trazer de verdade todas as bênçãos que já tem reservado, tudo aquilo que Ele já tem, aleluia, preparado para com a nossa vida. Mas nós, por muitas das vezes, não alcançamos aleluia, as vitórias que o Senhor tem reservado para conosco. Não é porque o nosso Deus, Ele tem falhado na nossa vida, não. É nós que não estamos de verdade alinhados ao centro do querer do Senhor. É nós que não estamos entendendo e compreendendo tudo aquilo que o Senhor tem reservado para conosco. Aí sabe o que acontece? Nós andamos segundo a nossa natureza, segundo, sabe, o nosso... E não conseguimos estar de verdade alcançando tudo quanto o Senhor tem reservado para conosco. Mas que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo do Senhor esteja movendo dentro do nosso ser. Porque, queridos, o Senhor, Ele age, o Senhor, Ele trata, o Senhor, Ele trabalha, o Senhor, Ele faz. Mas largar a espada, queridos, o Senhor não vai largar a espada por você. É você quem vai ter que deixar a espada e, sabe? Quando o Senhor, Ele foi crucificado, Ele foi colocado no lugar alto. Veio um soldado que estava embaixo e furou, atravessou o lado dele. Mas para o soldado alcançá-lo, ele teve que olhar para o alto e atingir ao Senhor. Se você está levando a sua cruz, queridos, você já não está mais no lugar baixo. Você já nasceu de novo. Você já está num lugar mais elevado. Então, queridos, de verdade, permita, aleluia, estar de verdade neste lugar que o Senhor já tem nos colocado. E não pegue a espada novamente. Não permita, aleluia, que a afronta, que as dificuldades, elas te tirem deste lugar alto que o Senhor já tem te colocado. Não permita de verdade que nada venha estar atrapalhando o plano e o propósito que o Senhor tem reservado para com a sua vida. Sendo assim, queridos, assim como o Senhor cumpriu todo o seu propósito, assim também o Senhor te dará a coroa da vida quando você cumprir todo o propósito que o Senhor tem, aleluia, reservado para com a sua vida. Amém, queridos? Nos coloquemos